Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião do grupo de trabalho. Nós hoje vamos fazer a audição à Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Temos connosco a doutora Teresa Fernandes, que é membro da direção. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença e aceitarem fazer esta audição com o Grupo de Trabalho da Habitação. O Grupo de Trabalho foi constituído inicialmente para tratar, debater, consolidar contributos do Programa do Plano Nacional de Habitação, mas neste momento também já alargámos recentemente um pouco o âmbito dos nossos trabalhos, justamente para podermos também debater, portanto, caso a doutora entenda também um contributo na sua intervenção inicial e os senhores deputados poderem também colocar questões ou comentários também sobre estes novos pacotes de medidas que estão em debate, pacote mais habitação, também o PST, ontem tivemos um debate sobre a habitação de um conjunto de medidas do PST e, portanto, alargámos um pouco o âmbito, por isso, sem deixar de vista a importância do Plano Nacional de Habitação e dessa resposta estruturante, mas alargámos o âmbito também da nossa análise para ser um pouco mais abrangente. Por isso, sem demoras e agradecendo, em nome do Grupo de Trabalho e da Assembleia da República, 5 minutos de intervenção inicial, mas com uma tolerância, até porque hoje estamos aqui a menos, claro, e depois cada grupo parlamentar terá também 5 minutos para colocar questões e, no fim, depois das suas respostas, também 10 minutos para todas, mas também aqui com um bocadinho de tolerância sempre. Tem a palavra. Obrigada. Vou pedir se posso colocar o telemóvel lá em cima, só para conseguir perceber se os 5 minutos estão ultrapassados ou não. Vai poder ter ali, por isso não se preocupe. Senhores deputados, boa tarde. Obrigada pelo convite que endereçaram à APMIP. Eu estou efetivamente a representar a APMIP em nome do Presidente, Dr. Paulo Caiado. Ele, de momento, encontra-se em Cannes, precisamente num evento imobiliário de grande prestígio internacional. Em termos de imobiliário, é capaz de ser o mais representativo. De qualquer forma, em relação a toda esta dinâmica que tem sido criada e que tem sido abordada por vários players e por todos os quadrantes que, de uma forma mais direta ou menos indireta, têm a ver com habitação, imobiliário, construção, reabilitação, sustentabilidade, inovação, todas essas vertentes que se conectam. A APMIP teve a oportunidade de, no mês passado, creio eu, apresentar uma press release em que dá a sua opinião relativamente a alguns dos pontos mais quentes, penso eu. Há, efetivamente, várias medidas programáticas com as quais estamos 100% de acordo e que acreditamos que podem fazer a diferença no panorama habitacional nacional do momento. A PMIP também está consciente de que existem realmente classes mais vulneráveis, os jovens, a classe média, e que as medidas visam efetivamente protegê-los e vemos com agrado que efetivamente situações que estão a ser ponderadas, como, por exemplo, a implementação obrigatória de taxas fixas para que as instituições bancárias as apresentem de uma forma ampla, bem como a proteção com as vulnerabilidades no pagamento de eventuais mensalidades de crédito, bem como a própria renegociação do crédito. Todas essas medidas vão seguramente trazer benefícios, penso que a curto prazo, pelo menos na tranquilidade, na psique também, do cidadão comum. Também vemos com bastante agrado toda a celeridade que visam conferir no que toca aos licenciamentos, porque, como é de conhecimento geral, tem sido um pouco difícil manter a moral dos investidores com os timings que normalmente acabam por ser muito alongados, podendo chegar até 5 anos, às vezes acabam por ser um bocadinho desmotivantes e também não conferem celeridade à promoção imobiliária, portanto, toda essa celeridade é vista com agrado. A APMIP também, na sua press release, fez apenas uma observação de que seria ideal se conseguisse haver uma homogeneização da tramitação, que acontece
hoje em dia ainda de uma forma um bocadinho dispar consoante o conselho que abraçamos, mas com muito agrado vimos essas medidas. Também penso que vemos com igual agrado, estava-me a faltar o termo que queria utilizar, vemos com agrado toda esta, vamos chamar, chamada de atenção para o problema da habitação, que também tem sido criada. O problema habitacional já existe há muitos anos, efetivamente, por, se calhar, alguma falta de vontade política, não se agilizou tanto, e a temática agora é trazida a público de uma maneira que acaba por ser muito positiva, porque nem que não seja, confronta-nos com as medidas e as realidades atuais e aquilo que podemos fazer para melhorar, e dá um conhecimento mais abrangente, se calhar, do que pode efetivamente no médio e no curto prazo ser alcançado. As coisas com as quais nós estamos tão satisfeitos, se é que podemos dizer assim, têm mais a ver com a parte que diz respeito aos vistos. Pronto, é efetivamente nossa convicção plena de que eles não são motivo de especulação imobiliária, muito pelo contrário. As autorizações de residência para investimento imobiliário têm um propósito que, no nosso entender, continua a ser merecedor de toda a nossa atenção. Os estrangeiros não devem ser vistos como um problema, na nossa opinião, são muito mais como uma ajuda, uma solução, até mesmo que estejamos a pensar nas novas políticas de incremento da habitação acessível. Eles podem efetivamente ajudar-nos também nesse capítulo, têm trazido imenso capital, têm acrescentado riqueza, têm dinamizado também a oferta de emprego, e, portanto, acreditamos que a extinção das ARI acaba por não ser efetivamente uma medida que acautela o custo-benefício, porque nós retiramos realmente bastantes benefícios da presença do investimento estrangeiro e da confiança que eles depositam em nós, e que têm demonstrado, portanto, em termos de oferta e procura, se calhar o nosso mercado precisa de alguma regulação, porque, de repente, como tivemos sucesso em termos de apresentação do nosso país ao exterior, também acabámos por, efetivamente, ter mais procura do que oferta, não é? E isso também não ajudou no equilíbrio que se deseja num mercado saudável, mas, de qualquer forma, a extinção dos mesmos, pronto, pensamos que seria ideal, se calhar, encontrar mais formas de criteriosamente identificar o perfil dos investidores, a proveniência dos capitais, seguramente, mas não a sua extinção. Não sei se me excedi muito, espero que não. Gostava também de fazer um ponto relativamente ao alojamento local, porque para nós também achamos que contribuíram em muito para benefício das famílias de uma forma direta ou indireta, criaram muitos postos de trabalho igualmente, ajudaram na remodelação dos centros urbanos e, portanto, também acreditamos que esta penalização que agora está a surgir também não é, se calhar, ainda muito bem estudada e poderá ainda ser alvo de alguns ajustes, porque também vemos mais benefícios do que custos associados ao facto do alojamento local continuar a existir nos moldes em que tem existido. E para não me exceder muito mais, se calhar fico-me para já por aqui. Obrigada. Agradeço a Dra. Fernandes a sua intervenção e passo agora para a voz dos grupos parlamentares. Cabe ao PSD começar as questões. É o Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a Dra. Teresa Fernandes e a APMIP. Aí agradeço aqui a exposição que fez inicialmente. Eu tenho aqui um conjunto de três questões para lhe colocar, com o objetivo de ter o seu feedback relativamente aos impactos de que estamos neste momento todos a assistir no mercado da habitação. A primeira questão prende-se com o aumento das taxas de juro e com o previsível, e também já está a acontecer em várias instituições financeiras, o aumento do aumento dos spreads na contratação de novos financiamentos de créditos hipotecários, ou seja, de crédito à habitação. E se este aumento das taxas de juros, que naturalmente traz associado um aumento do preço do financiamento, se a APMIP já tem alguns indicadores que
possam, neste caso, vir a indicar se esta dinâmica terá impacto na diminuição da procura e se irá arrefecer o mercado e se já há indicadores que possam atestar esta afirmação, ou se, independentemente daquela que está a ser a dinâmica na contratação de novo crédito de habitação, os preços continuarão a subir. A segunda questão que o Grupo Parlamentar do PSD tinha para lhe colocar era de perceber se a vossa associação, no contacto que tem com investidores nacionais e internacionais, como promotores imobiliários, se está a sentir algum receio e algum afastamento de potencial novo investimento face a algumas das medidas anunciadas que geram incerteza, instabilidade e que podem minar a confiança em todos aqueles que pretendem fazer investimentos imobiliários, sejam investidores nacionais ou investidores internacionais. E a última questão que tínhamos para lhe colocar prende-se com a última parte também da sua intervenção relativamente ao alojamento local. Ora, nós sabemos que a realidade nacional é dispar, os impactos do alojamento local são diferenciados dependendo do ponto da localização, e sabemos que a localização no imobiliário conta, e portanto queríamos perceber se a APMIP concorda com estas alterações previstas ao alojamento local, que vão claramente no sentido, e embora o Governo diga que não vai acabar com o alojamento local, percebe-se claramente que há uma intenção de começar a restringir e a afunilar o alojamento local, mas no nosso entendimento a realidade nacional é dispar e não podemos julgar toda a realidade de um país por um conjunto de algumas freguesias de um ou dois centros urbanos, como é aquilo que hoje estamos a assistir. E gostava neste ponto, de saber se, na vossa opinião, faria sentido olhar para a regulação do alojamento local com esta tal postura de saber diferenciar aquilo que efetivamente é diferente, porque um alojamento local em Bragança é naturalmente diferente de um alojamento local em Cascais, em Lisboa, na Foz do Porto, ou em Castelo Branco, ou em Beja, ou até nas regiões autónomas. E, portanto, esta era esta temática da legislação diferenciada do alojamento local que procuraríamos ter também o seu feedback. E, portanto, taxas de juros, afastamento de investimento e alojamento local são os 3 pontos que o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de ter a sua opinião e a opinião da APMIP. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimentar a APMIP, na pessoa da doutora Teresa Fernandes, e agradecer os esclarecimentos que aqui nos foram prestados e que seguirão após as nossas questões. Nós aproveitamos mesmo este grupo de trabalho para recolher contributos, independentemente de estarmos mais ou menos de acordo com aquilo que as entidades nos vão dizendo. A verdade é que se nós não ouvirmos ativamente aqueles que estão no território, que muitas vezes nos dão exemplos que de outra forma não chegariam a nós não conseguimos melhorar as nossas propostas. E nós começamos estas audições com um propósito de apriorar o Programa Nacional de Habitação, mas hoje colocam-nos muito mais interrogações, fruto da ampla discussão do ponto de vista nacional que está a ser feito sobre a habitação. E, portanto, estes contributos aqui são certamente muito importantes, e gostaria de aproveitar mesmo esta audição para podermos recolher mais contributos, não sem deixar de dizer que para mim é particularmente interessante quando as entidades apontam os pontos fortes e os pontos fracos. Acho que isso é logo um bom ponto de partida para nós fazermos um diálogo mais produtivo. Eu tenho algumas questões para dizer, só fazendo uma chamada prévia. Porque a questão do investimento estrangeiro é muitas vezes colocada uma ameaça que Portugal vai perder de um momento para outro investimento estrangeiro. Eu já ouvi isto em 2015. Portanto, eu gostava mesmo de saltar essa parte do nosso medo de perdermos o investimento estrangeiro. Acho que o país tem muitas potencialidades. Mas eu começaria por uma questão que é o alojamento local. Eu percebo em absoluta a preocupação que há com o alojamento local. O alojamento local também foi importante num determinado momento da nossa vida coletiva enquanto país, para responder a uma crise.
e foi criada uma imagem na opinião pública que o alojamento local era para terminar nas propostas que estão em discussão do plano Mais Habitação. Nada mais errado. Nem no próprio diploma que está em discussão pública e as preocupações do Sr. Deputado Alexandre Poço foram lá colocadas. Podemos depois tentar perceber o que é o conceito de território rural. Mas a pergunta que eu gostaria de deixar de forma objetiva era precisamente isso, percebendo que o alojamento local não afeta de igual modo todas as áreas territoriais, mas se há ou não há um reconhecimento, ou qual é a opinião se há possibilidade de crescimento do alojamento local nas zonas como Porto ou Lisboa. Eu gostaria de deixar essa forma clara. O nosso entendimento é que não há mais esse espaço, mas que há outras zonas, obviamente, do nosso país, onde esse potencial tem que ser explorado. Uma segunda questão, e mudando um pouco, deixando também uma questão para reflexão, nós sabemos que houve uma desaceleração na última década de construção nova em Portugal. Os dados do INE e dos censos são particularmente claros sobre isso. Há uma desaceleração da construção, mas continua a haver nova construção. Ou seja, nós continuamos a ter mais construção e menos população. Mas mesmo assim, os preços da habitação aumentaram, havendo mais oferta, menos procura, pelo menos, do que diz respeito ao cidadão nacional, e os preços aumentaram. Portanto, se não apontou na sua intervenção inicial os problemas, quer do alojamento local, quer dos vistos gold, como é que justifica este aumento tão acentuado dos preços nos últimos anos da habitação em Portugal? Terceira questão que gostaria de colocar tem a ver com o mercado da construção. Nós estamos em absoluto acordo que nós precisamos, o setor da construção é muito importante para nós país, tem um peso muito relevante no nosso PIB, gostaria de perceber se tem alguns indicadores, se a vossa associação tem seguido alguns indicadores sobre alguma retração do setor da construção, em particular, cruzando, obviamente, com as maiores dificuldades de acesso a crédito bancário. Ou se, neste período em que estamos em fim de quadros comunitários de apoio, plano de recuperação e resiliência, esses efeitos podem estar camuflados por ainda um abrupto investimento que está a ser feito fruto destes dois aspectos específicos, mas sem particular na área habitacional, se sentem que há algum sinal de alerta relativamente ao abrandamento do setor da construção. Última questão. Nós reconhecemos que o setor privado será fundamental para dar uma resposta no que diz respeito ao mercado de acesso à habitação. Isso é inquestionável. O Estado não terá capacidade, no curto espaço de tempo, de ter construção em tempo útil para ter um choque de oferta para responder às necessidades atuais. Mas temos visto muitas vezes que a parte imobiliária privada favorece claramente, numa proporção superior a 90%, as transações económicas, as vendas do património, ao invés de investimentos em mercado de arrendamento. De que forma ou que medidas é que poderia identificar como apelativas para que o setor do arrendamento imobiliário, mas com foco no arrendamento, em particular no arrendamento acessível, pudesse ter rentabilidades ou taxas mais apelativas para os investidores poderem migrar mais para esse nicho de mercado? E terminaria por aqui, Sr. Presidente. 10 minutos, é o que me dão. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega. Obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde. Cumprimento os Srs. Deputados e a Doutora Teresa Fernandes, em representação da APMIP. Doutora, eu gostava de lhe começar, não por questionar, mas por afirmar que este é provavelmente o pacote plano de habitação apresentado por qualquer governo, desde a história do início da democracia, o pior. Eu considero lamentável este pacote de medidas apresentado pelo governo. E, sendo franco, eu não reconhecia esta capacidade no Partido Socialista. Eu vi o Partido Socialista como um partido de centro-esquerda, mas com uma orientação até mais centrista. E apresenta um plano de medidas que é típico da extrema-esquerda, com um ataque claro à propriedade privada, com um ataque ao turismo,
sem medidas objetivas, ignorando os privados, ignorando os proprietários, ignorando a construção, ignorando tudo e mais alguma coisa, e vem como a única escapatória acabar com o alojamento local, pura e simplesmente destrói o turismo, e com uma ideologia de extrema-esquerda também, acaba com o melhor programa de investimento que Portugal teve nos últimos anos, que é o Visa Gold. Eu sei que isto custa à esquerda a ouvir, mas os disparates que fez este governo ao injetar 3,2 mil milhões na TAP, mal geridos, esquece que o que os Visa Gold trouxeram para Portugal foi precisamente o dobro, 6,4 mil milhões. Portanto, 6,4 mil milhões. Portanto, o dobro do que deitaram na TAP sem critério. Não podemos esquecer, naturalmente, que os Visa Gold não se traduziam só apenas em investimento imobiliário, é lógico. Mas uma fatia muito substancial foi no investimento imobiliário. Mas, à parte disso, também criaram empregos, criaram riqueza. E o Governo, pressionado pelo Bloco de Esquerda, naturalmente, acaba com o programa Visa Gold. Algo que, na nossa opinião, e vamos defender isto sempre, é imprescindível para o crescimento económico do nosso país. Relativamente ao alojamento local, o que o Governo faz é acabar com uma fatia muito significativa do turismo. O alojamento local traduz-se em muitas camas, que contribuem fortemente para o incremento do nosso PIB. E o Governo está a matar, é este o termo, a matar o alojamento local. Depois, tanto quanto eu sei, o Governo toma estas medidas na área da habitação e não consulta a APMIP. E é importante percebermos que a APMIP representa um setor que tem quase 9 mil agências a operar em Portugal. 9 mil agências. E, se não me falha a memória, cerca de 48 mil colaboradores. Movimenta milhões por ano em comissões. Tem apartamentos, tem armazéns, tem todo o património que o Estado desconhece. E que a APMIP seria certamente um forte contributo para o Governo conseguir arranjar algumas soluções se vos procurasse. Daí que passemos por outra questão. Naturalmente que há fatores externos que o Governo também não os pode controlar. A subida das taxas de juros de referência, neste caso Euribor, a 3, 6 e 12 meses. Mas há outras que pode e tem a obrigação de conseguir controlar, que é o spread praticado. O spread é o lucro dos bancos. Euribor é uma taxa de referência, o spread é o lucro. E eu pergunto, porquê que o Governo se esqueceu, não nos bancos privados que aí não têm legitimidade para impor o que quer que seja, mas na Caixa Geral de Depósitos, já que apregoam que estão preocupados com a habitação de todos, então obriguem ou criem formas da Caixa Geral de Depósitos, criar um spread mínimo que seja muito baixo e depois o restante banca comercial, se quiser acompanhar, acompanha, se não quiser, perde clientes, mas isso é, vou terminar, Sr. Presidente, isso é a lei de mercado. Portanto, Sra. Teresa Fernandes, eram estas as considerações que tinha para tecer e perguntar-lhe uma vez mais se achava realmente importante o contributo que a APMIP podia dar nesta solução que o Governo apresentou. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Se conseguirmos. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento a doutora Teresa Fernandes, agradecendo muito pelo contributo que deu no princípio desta reunião, com o qual concordamos em boa parte. Eu queria só fazer uma pergunta em relação aos vistos Gold.
falou aqui que defendeu aqui a permanência dos vistos gold. Imagino que esteja a incluir todos os vistos gold, não só o imobiliário, mas também os outros em relação ao investimento. Há uma diferença importante entre os dois, entre os vistos gold devido ao investimento imobiliário e devido ao outro tipo de investimentos. Os vistos gold devido ao investimento imobiliário, efetivamente, dão um valor diferente às casas para cidadãos estrangeiros daquela que elas têm para cidadãos portugueses. Em muitos casos, aquilo que se está a vender, no caso de uma casa que dá acesso a vistos gold, não é efetivamente a casa, está-se a vender o visto, está-se a vender o direito de residência, que aliás não é algo que nos pertence só a nós, porque estamos dentro da União Europeia, e por isso é preciso ter algum cuidado em relação a isso, e é algo que por si próprio inflaciona o valor da casa por motivos que não têm a ver com o valor intrínseco da casa. Ou seja, estamos ali, é como vendermos um carro com uma mala de dinheiro lá dentro. Não estamos a vender o carro, estamos a vender o carro e a mala de dinheiro, o que pode depois introduzir uma distorção na procura por imobiliário. Portanto, não nos podemos esquecer disso, é algo que devemos ter em conta. Há um plano para acabar com os vistos gold. Da nossa parte, nós percebemos a questão no imobiliário, não percebemos porque é que a extinção dos vistos gold em tudo o resto deve extinguir-se, é algo que não faz muito sentido, mas o que lhe ia perguntar era duas coisas: se via com bons olhos havendo a extinção de vistos gold para compra de habitações, se mantivessem os vistos gold para investimento, para arrendamento ou algo desse género, assumindo como premissa que os vistos gold irão acabar para a aquisição de habitação, se veria com bons olhos que eles não acabassem para outro tipo de investimento em habitação e outro tipo de investimento. E segundo ponto, o que eu gostava de saber era, em relação aos vistos D7, se neste momento os vistos D7 são uma componente importante das aquisições de habitação em Portugal. Porque aquilo que nos deram conhecimento é que, de facto, há um crescimento de cidadãos estrangeiros que se interessam pelo imobiliário em Portugal, não devido aos vistos gold, mas devido aos vistos D7, que permitem um acesso ao direito de residência até mais barato do que os vistos gold. Claro que tem outro tipo de restrições, mas que permite exatamente a mesma coisa. Se do conhecimento que tenho do mercado imobiliário, os vistos D7 tornaram-se mais preponderantes nas intenções de estrangeiros a comprarem casa em Portugal. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à doutora Teresa Fernandes para... Já sabe, percebemos perfeitamente que os 10 minutos são desafiantes, portanto, damos um bocadinho de tolerância. Relativamente à primeira interpelação, deputado PSD, indicadores quanto à diminuição da procura. Assim, o mercado imobiliário é um mercado bastante resiliente. O mercado imobiliário tende a ser de longo ciclo, ou seja, a resiliência permite-nos sempre ter expectativas de que hão de surgir medidas que vão colmatar de alguma forma a ansiedade que a subida das taxas de juros pode provocar e que o aumento dos spreads pode provocar. Portanto, mesmo que efetivamente haja uma mudança nesta subida dos preços, ela vai ser, não agora, vai ser mais à frente, eventualmente, que se vai notar. Precisamente por isso, o imobiliário passa pelos ciclos económicos e tem resiliência para, de certa forma, se manter bastante sólido, bastante merecedor da confiança do investimento, e isso faz com que não haja logo uma grande oscilação dos asking price relativamente ao imobiliário. Não sei se esta pergunta ficou suficientemente esclarecida ou não, penso que sim. Segunda questão, contacto com investidores e promotores imobiliários, se sente o receio da parte dos investidores, se o investimento está de alguma forma comprometido, tanto a nível internacional como interno.
É assim, os investidores, de uma maneira geral, gostam de sentir que, em termos de legislação e de fiscalidade, há coerência e há constância. E, portanto, desde que estas premissas estejam asseguradas, desde que, em termos governativos, tenhamos esta conduta e esta preocupação de transmitirmos constância, de transmitirmos segurança nas medidas legislativas e fiscais, eu penso que há todas as condições para o investimento internacional e o investimento nacional continuarem a ter os índices que têm tido e a receptividade que têm manifestado. Não querendo repetir-me, mas tendo a oportunidade de falar do evento que está a acontecer agora em Cannes, há efetivamente uma presença muito forte de investidores nacionais. O norte do país está fortemente representado, de momento, no MIPIM, Fundão, o norte em geral, Lisboa também. Portanto, nós continuamos a acreditar efetivamente que estar presentes e fortes em mercados imobiliários globais, como é o caso do mercado imobiliário, que está representativamente em Cannes, com este evento anual de grande prestígio, vai ao encontro de que, efetivamente, a resposta a esta questão é no sentido de não há receio, ou o receio que há, efetivamente, não é superior à vontade de continuar a investir e a de procurar respostas para os desafios que, entretanto, forem sendo criados. Eu acredito que os investidores estão plenamente receptivos a, por exemplo, canalizar investimento para habitação acessível, que vá ao encontro precisamente desta necessidade manifestada de dar apoio à classe média, de dar apoio aos jovens. É efetivamente seguro que, desde que a legislação e a fiscalidade estejam coerentes, com permanência, com constância, que conseguimos seguramente mobilizar o seu interesse. Quanto ao alojamento local, se diferentes localizações condicionam ou não condicionam, ou deverão ou não diferenciar a legislação inerente. É óbvio que as grandes metrópoles, Lisboa, Porto, estão, se calhar, próximo de uma saturação em termos de alojamento local, ou se não estão próximo de uma saturação, pronto, estão realmente a oferecer opções de alojamento em grande número. Também é certo que são precisamente Lisboa e Porto que granjeiam à partida uma maior curiosidade, um maior afluxo de quem nos vem visitar e, portanto, e também é verdade que nem todos os turistas gostam de permanecer em hotéis, sentem-se mais próximos da cultura, do povo, da própria vivência de cada cidade, se estiverem num registro de alojamento local. Eu sei que a aposta agora está mais no sentido de permanecer a facultar as condições ideais de alojamento local para as zonas mais rurais, pronto, e não me parece que não faça sentido, parece-me que faz, efetivamente, porque lá está, se calhar não tem outras fontes, outros recursos tão significativos para poder dinamizar economicamente a localidade que estivermos a equacionar. Contudo, eu penso que idealmente manteríamos o alojamento local, se calhar com algumas premissas que reforçassem as zonas menos desenvolvidas, mas sem retirar aquilo que já foi concedido às zonas com mais procura turística. Porque, nem que não seja, porque também há todo Quando alguém investe num projeto de alojamento local, também tem uma expectativa de retorno, não é? E também não é muito correto que agora que as coisas, passa a expressão, se compuseram, lhes retiremos esse conforto, não é? O investimento foi feito na perspectiva de ter este conforto e, portanto, não me parece muito correto que o retiremos. Não nos parece, peço desculpa, que o retiremos. Em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS. Já? Boa. Possibilidade de crescimento em Lisboa e Porto ainda existe, pronto. Nova construção, preços aumentaram, como justificar a subida dos preços na construção? Não sei se a pergunta que colocou foi no sentido de tentar perceber se é legítimo ou não falar de especulação. É nesse sentido que queria colocar, pronto. Eu pensei que fosse, mas queria certificar-me. Então, na minha perspectiva e na perspectiva da APMIP, não me parece que faça sentido falar em especulação. Porquê?
Porque, em relação, não querendo voltar aos vistos gold, mas pronto, em relação à construção de luxo e à promoção de luxo que foi criada e que está patente em Lisboa, no Porto, pronto, nas grandes metrópoles, elas efetivamente representam uma fatia de construção, mas para um target muito específico que eu acho que não tem dimensão nem expressão para influenciar os níveis, tanto de procura como os preços, certo? Portanto, nesta parte, penso que falar em especulação e associar aos vistos e às autorizações de residência para investimento parece-me uma escalada muito grande. Efetivamente, claro que a construção está influenciada e os valores dos materiais de construção por conjuntura macroeconómica que todos conhecemos, por todas as questões associadas à guerra e tudo o que veio inerente a isso, e é óbvio que os materiais de construção também ficaram mais caros, e é óbvio que a falta de mão de obra na construção também é patente, e que isso também dificulta depois que os preços se tornem tão competitivos, mas também poderá haver efetivamente alterações em termos de fiscalidade que possamos implementar. Por exemplo, agora eu estava a recordar-me que foi decidida a taxação a 6% de IVA para tudo o que tenha a ver com construção acessível. Pronto. Que tal também possibilitar um IVA não a 23% para construção nova? Eventualmente também poderá ajudar, mas é verdade, poderá ajudar, não é? A que se comece a perspectivar outro tipo de valores, e os preços da construção acabam por ser influenciados por isso também. Indicadores de retração no setor de construção, se o plano de recuperação e resiliência camufla os sinais de abrandamento. Então, é assim, há vontade de continuar a construir, há necessidade de fazê-lo, há efetivamente diferentes targets que vão posicionar a construção em modos diferentes. Eu não acredito que estes indicadores de retração no setor de construção provoquem abrandamento. É óbvio que vão ter de ser sempre suportados por medidas que, lá está, transmitam aquela constância e que te falei há pouco, tanto em termos de fiscalidade como de legislação, para que os sinais de abrandamento não se sobreponham à vontade de continuar a construir e a ir ao encontro das expectativas que, como é óbvio, este ramo poderá ter em relação à sua atividade. Setor privado, construção versus investimento com foco no arrendamento acessível. Eu acredito que os players no mercado estão perfeitamente motivados para se focarem no arrendamento acessível. É óbvio que, como setor privado que é, tem sempre em atenção a rendibilidade, o que consegue perspectivar como sendo mais rentável, mas acredito que também com o apoio de medidas legislativas, que algumas delas até já estão a ser faladas precisamente agora no programa de Mais Habitação, se possa efetivamente canalizar vontade, foco, para que o investimento privado possa também ser importante na construção de arrendamento acessível, porque a vontade dos investidores é seguramente essa, de ir ao encontro o mais possível de responder e dar valências às necessidades sociais que estão patentes. Quanto ao Sr. Deputado Filipe Melo, que foi um querido, facilitou-me a vida, não me colocou grandes questões, é óbvio que, mas falou do contributo da APMIP e com seriedade, com rigor, teremos todo o gosto em poder facultar qualquer tipo de informação que possa ajudar a organizar melhores estatísticas, a ter uma melhor noção do património existente, aquilo que pensarem que possa ser útil para criar as sinergias certas e dar um contributo válido dentro daquilo que é a nossa atividade, o imobiliário. Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães, falou sim dos vistos gold, falou de que efetivamente não é só de investimento imobiliário que se trata quando falamos dos vistos, e fiz um paralelo, digamos assim, com os vistos D7, no sentido de perceber se uns agora podem chamar mais a nossa atenção. É assim, é uma pergunta que é quase, efetivamente, se deixarmos de ter uma opção, é normal que possamos pensar mais detalhadamente ou priorizar mais a opção que nos fica. Também é certo que Portugal está sempre associado a uma série de características contextuais que fazem com que
a ideia de residir, o direito de residência em Portugal, seja agradável para quem queira passar cá parte do ano, não é? Pronto, temos segurança, temos as condições climáticas que sabemos, temos um nível de vida que, apesar da inflação, pronto, continua a ser um nível de vida, comparativamente com outros países da União Europeia, simpático, em termos da equação de poder ter o visto como uma realidade presente. Portanto, eu acho que uma opção de todo não deveria inviabilizar ou tirar menos foco na outra opção, e acredito que ambas são mais-valias para o país, para a nossa economia. Não vou voltar a falar dos vistos Gold, porque já falei das áreas antes. Em relação aos D7, são uma componente importante, sim. Há zonas manifestamente marcadas no país em que se consegue perceber o volume de presença de estrangeiros, tanto no Algarve, como inclusivamente na Madeira, como inclusivamente também em Cascais, em Lisboa, em Grande Lisboa. Pronto, e sim, e vemos como positiva a existência dos vistos, mas norteia-nos muita preocupação pelos outros deixarem de existir, porque achamos que eles granjeiam uma grande captação de capital, de riqueza, e geram coisas muito positivas, muito sãs para a nossa economia. Muito obrigada. E não foi... Não percebi. Não, quase nada. Foi bastante... Não, acho que foi bastante clara e objetiva. Quero, obviamente, agradecer e ter respondido a estas questões todas. Tenho a certeza que foi uma audição muito útil também para a reflexão dos grupos parlamentares. Neste momento está em debate. Há uma consulta pública de um conjunto de medidas apresentadas pelo Governo e, portanto, naturalmente apoiados pelo Grupo Parlamentar. Há um pacote de medidas também que foi debatido pelo PST. Há um conjunto de projetos sobre a habitação dos vários grupos parlamentares, quer aqui presentes, quer os que não estão aqui, porque fazer aqui um pequeno comentário também algo que a doutora disse no início. Há, de facto, de repente, algo positivo, independentemente das nossas diferenças, que é a habitação estado no centro deste debate, e este grupo de trabalho também vai ouvir diferentes vertentes, associações e, naturalmente, preocupações neste âmbito. Dizer também, agradecer obviamente à Associação e dizer também qualquer contributo que temos deixado sempre essa nota, qualquer contributo que nos queiram fazer chegar em relação, não é a questão formal, a consulta pública é um processo diferente, mas qualquer contributo que nos queiram fazer chegar, sintam-se à vontade, ou qualquer solicitação que também nos possam querer fazer, agora ou em qualquer altura do processo, pelo menos nos próximos meses, ainda teremos este grupo de trabalho em plena atividade, por isso. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença e por esta audição.